Hoje o dia tá começando cedo, são 7h30 da manhã e tá fazendo 10 graus, cara. Eu tô completamente agasalhado. Botei um moletom aqui super grosso, porque tá frio, velho. Tá frio. Tem muito tempo que eu não pego um frio assim desse jeito. Não tô acostumado, meu nariz tá meio zoadinho, ó. Mas já tomei um remedinho aqui pra dar uma segurada. E tô saindo aqui agora do hotel porque o meu Uber está chegando. Na verdade, eu não pedi Uber. Eu pedi através de um aplicativo chamado Cabify. Não sei se vocês conhecem, eu nunca tinha ouvido falar, mas funciona muito bem aqui. Eu já estou surpreso com essa vista aqui, pega a visão. Não é todo dia que você sai do seu hotel e você vê uma vista dessa aqui, cara, pelo amor de Deus. Cara, essa avenida aqui é muito linda e tem uma entrada pro metrô bem aqui, ó, literalmente na cara do gol. Bom, peguei a van, já cheguei aqui no meu destino final, que é uma cidadezinha que fica mais ou menos uma hora e pouquinho de Buenos Aires e se chama Campanópolis. E é nada mais, nada menos do que um vilarejo medieval. Gente, olha esse prédiozinho que tá aqui atrás de mim. Olha só isso aqui, eu tava falando de arquitetura antes em Buenos Aires. Porra, imagina que essa cidadezinha, cara, absurdo, muito lindo. É um vilarejozinho bem pequeno, gente. Eu dei uma caminhadinha aqui, eu acabei de chegar, na real. Eu cheguei um pouco ali onde tá aquelas vans, aqueles ônibus ali. Eu desci ali, já vim aqui gravar pra vocês, eu nem andei direito. Eu já vi alguns vídeos, vi algumas fotos daqui, mas ainda assim eu tô muito ansioso pra conhecer. Quem não sabe, vai ficar sabendo agora, mas eu sou apaixonado pela época medieval, sou apaixonado por essa época da história da humanidade, por cidades medievais e tudo mais. E quando eu fiquei sabendo que tinha essa cidade aqui, poucos quilômetros de Buenos Aires, eu falei, eu preciso conhecer, cara. Não é toda vez que você tem uma oportunidade de ir num vilarejozinho medieval. Então eu vou dar uma volta aqui e vou mostrar tudo que tem pra ver aqui com vocês. Eu vou começar por aqui porque ele tá muito cheio. Eles têm vários grupos de guia, né? Então, tipo, os guias levam a galera. Vai fazendo um tourzinho aqui pela cidade, explicando várias paradas. O tour em português vai começar às 10 horas. Agora eu acho que são 9. Então eu vou esperar um pouquinho, porque tem algumas áreas aqui que são restritas, que só dá pra você acessar com o guia. Eu acho que aquela parte lá no finalzão, não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu dar um zoom. Ó, esses prédios aqui no final, ó, só são acessados com o guia. Então eu já vou fazer o que eu consigo por aqui. Começando, passando por esse portal aqui, caminhozinho de pedra, muito bonito. Cara, que lugar incrível. Fala pra mim se você já imaginou que teria uma cidade dessa tão pertinho de Buenos Aires. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu já vou garantir as minhas fotos primeiro, antes de eu fazer esse tour aqui com vocês, porque eu vou aproveitar que tá vazio. A maioria das pessoas ou já deve estar em tour ou estão espalhadas por aí. Não sei muito bem cadê a galera, não. Ó, tem um grupinho ali tirando foto, mas no geral eu achei que fosse estar bem mais cheio. Tô achando bem de boa. Cara, o nível de detalhe é absurdo. Acho que eu vou garantir umas fotinhas. Daqui a pouco eu volto e atualizo vocês. Aguenta aí, que tem muita coisa pra mostrar. Ó, um grupão aqui saindo agora. A galera vai fazer tour pela cidade e vão saindo grupos assim de tempos em tempos, tá ligado? O meu é só às 10, eu chequei aqui, são 9h30 agora, então tem meia horinha aí pra eu poder gravar, tirar foto, fazer o que eu quiser. Cara, que tanto de gente. É por isso que tá vazia a cidade, pô. Tava geral ali dentro. Eles estavam fazendo uma reuniãozinha ali pra explicar como é que vai funcionar o tour. Eu tava ouvindo aqui de fora, só que é um grupo de espanhol, né? Então eu tava ouvindo e entendendo o máximo que o meu espanhol limitado consegue compreender. Ó, aparentemente tem uma fogueira aqui, ó. Não sei o que estão cozinhando ou se de fato estão cozinhando algo, mas tem um caldeirão ali. El Fogoneiro. Pra quem tiver curiosidade, ó, tem um mercadinho aqui que vende algumas coisas. Vende os salgados ali, vende os doces, bebida. Pra quem tiver interesse, ó, vende café. Eu não vou comprar que eu já estou comido, mas quem quiser, tem aí, ó. Olha esse centrinho aqui, cara, que bonitinho. Muito maneiro. Tem vários prédios aqui reunidos nessa área. Tem uma lojinha aqui, se eu não me engano, porque eu tô vendo umas bebidas ali dentro, ó. Tem Coca, tem Fanta. Igual na época medieval, né, gente? Eu acho que a fidelidade aqui, assim, os caras realmente... Imagina você, um plebeu, no ano de 1453, depois de 12 horas de trabalho capinando lote, tudo que você quer é achar a taberna local e tomar sua latinha de Coca, né? Mas enfim, brincadeiras à parte. O tour vai começar, eu vou me encontrar com a galera aqui. Ele nasceu aqui na Argentina no ano 1933. Os pais chegaram do sul da Itália, da região de Campania. Não tem uma furadeira, não tem. Eles começaram a chamar passagem dos camarines. Olhemos dentro daqueles castelos. Se encontram quartos. Bom, galera, tour finalizado e agora eu posso explicar um pouquinho pra vocês sobre a história de Campanópolis. Eu já tinha dado uma pesquisada na internet antes de eu vir pra cá, quando eu fui comprar o passeio, só que eu não me aprofundei muito justamente porque eu sabia que aqui ia ter um tour guiado, onde a guia ia explicar pra gente bastante sobre a cidade. E caso você esteja se perguntando, não é uma cidade medieval de verdade, tá? Não é uma cidade lá do século, sei lá, 12, 13, enfim. Não, é uma cidade que foi construída à mão na década de 70. E essa cidade aqui ela foi basicamente fruto da imaginação de um empreendedor, que é o senhor Antônio Campana. Por isso que o nome daqui é Campanópolis, né? Pegaram o sobrenome dele, Campana, botaram Polis, que é cidade,
cidade, em grego, Campanópolis. Então essa cidade aqui foi basicamente construída do zero pelo Antônio Campana, que era um empreendedor argentino. Ele foi uma das primeiras pessoas, se não o primeiro, a criar o mercado atacadista aqui na Argentina. Ele criou uma rede de mercados e basicamente o cara ficou milionário, né, em pouco tempo. O cara ganhou muita grana e aí mais ou menos foi em 1987, se eu não me engano, ele descobriu que estava com câncer e os médicos deram para ele 5 anos de vida. E aí o maluco falou, cara, eu preciso nesses últimos anos de vida tirar do papel alguns projetos que eu tenho, e aparentemente Campanópolis era um desses projetos. E o seu Antônio, apesar de ser argentino, ele é descendente de italianos, e eu acho que na infância dele ele já tinha visitado a Itália, visitado algumas das cidades, dos vilarejos antigos da época medieval, e ele ficou simplesmente apaixonado e ele decidiu recriar uma cidade do jeito dele, baseado nesses vilarejos italianos, né, lá da Idade Média, e foi quando ele começou esse projeto inteiro aqui de Campanópolis. Só que qual que é o diferencial do seu Antônio, cara? Que a guia foi explicando pra gente durante todo o tour, né? Se você for reparar bem, essa cidade medieval aqui, Campanópolis, é uma cidade feita de sucatas. Porque olhando de fora, assim, por cima, não parece que é uma cidade feita de pedra, feita de madeira, igual a gente veria na Europa, né? Mas ele tinha esse diferencial de que o seu Antônio, ele era apaixonado por sucata, ele guardava muitos itens que para algumas pessoas seria lixo. Olha esse banco aqui, por exemplo. Pegou, tipo, uma placa de madeira, colocou num pé, botou uma cabeceira de cama e fez um banco. Então tinha muita coisa que o seu Antônio literalmente comprava de leilão, pegava de lugares abandonados para poder construir a cidade de Campanópolis, tá ligado? Se você for ver, tem teto daqui que é feito de porta, pegava maçaneta de portas e construía decoração, fazia decoração a partir disso. É o tipo de coisa que, novamente, se você olha por fora, assim, por cima, você não percebe. Mas quando você chega pertinho, você fala, caraca, isso aqui é uma maçaneta de porta. Inclusive, tem até um lugar aqui, que a guia falou, que as decorações da parede são de alças de caixão. O cara era simplesmente visionário demais. Ouso até dizer que ele foi basicamente o Walt Disney argentino, tá, gente? Porque o nível de criatividade que esse cara aqui colocou nesse lugar é absurdo. Walt Disney argentino, papo reto. Ó, como eu falei pra vocês, aqui é uma área que é reservada. E a gente só pode descer com guia aqui. E, cara, esses prédios aqui, eles são basicamente as construções inacabadas do seu Antônio, né? Que começou, mas acabou não conseguindo terminar por causa da doença dele. Ele foi morrer lá em 2008 e ficou tudo meio que incompleto. Ele tem família, tem filhos ainda, mas os filhos dele basicamente não querem terminar tudo isso que ele começou, por um motivo que eu particularmente acho bem bonito até. Eles falaram que o pai deles era um artista e tudo isso que ele fez aqui é uma obra de arte a céu aberto. Então não tem como você terminar a arte de outro artista, porque só o artista sabe fazer a arte que ele faz. Então, eles não quiseram botar as mãos disso daqui, deixaram inacabado mesmo, deixaram incompleto mesmo. Só uma pessoa consegue terminar tudo isso aqui, que é o pai deles, e ele já não está mais aqui entre a gente, então ficou do jeito que ficou mesmo, tá dessa forma aqui. Tem um charme também, tá incompleto? Tá incompleto. Tá inacabado? Tá. Mas tem um charme, tem uma beleza por trás disso daqui. Vou entrar em uma casa aqui só pra ver como é que é por dentro. Como falei, tá incompleta, não tem nem chão em alguma dessas casas aqui, mas é bem bonito, não deixa de ser legal. E, na verdade, todos os prédios são meio fakes, né? Lá da cidade principal também. Não tem muita coisa realmente por dentro. Algumas são até lojas e tudo mais. Só que uma das regras daqui da cidade é justamente não abrir nenhuma porta e nenhuma janela, porque elas não levam a lugar nenhum. É justamente isso. Tem muita porta aqui que é fake. São portas que, se você for abrir, é uma parede atrás, tá ligado? Então, é tudo meio fake, assim, não é de fato uma cidade medieval, né, como eu falei pra vocês. É só pra representar, recriar uma cidade medieval a partir de sucatas e a partir de itens mais antigos e lixo, digamos assim, que na visão do seu Antônio não era lixo. Ele via um propósito, via uma arte por trás daquilo. Muito incrível, cara, muito maneiro. Acho que a gente pode dizer, então, que o seu Antônio era um acumulador que deu certo. E esse aqui é o museu do seu Antônio. Tem alguns itens dele aqui, algumas coisas sobre ele. Ali, aparentemente, um rascunho de um projeto dele. E ali tá a cara dele ali, ó. Mas enfim, galera, agora já deu meu horário. Aqui vai fechar 1h da tarde. E agora são 12:00 e pouquinho. Então eu já vou voltar pra van, porque é hora de voltar pra Buenos Aires. E seguir com o resto do meu dia, com o resto do meu roteiro. Partiu!